cartas de sensibilidade ambiental ao óleo têm a finalidade de caracterizar as áreas costeiras e marinhas sob domínio nacional. Elas estão diretamente relacionadas com as ações de contenção da poluição aguda, caracterizada pelos derramamentos de petróleo cru ou derivados decorrentes de acidentes de navegação ou então acidentes maiores em plataformas petrolíferas, instalações de armazenamento e refino ou oleodutos. É também a principal ferramenta de combate à poluição crônica, que decorre de operações cotidianas dessas instalações, ou até de outras fontes que podem inclusive superar, em termos de impactos a longo prazo, a poluição aguda. São utilizadas, portanto, como forma de otimizar o processo de tomada de decisão e auxiliar de forma prática a reduzir as consequências ambientais decorrentes deste tipo de incidentes. De acordo com o livro Especificações e Normas Técnicas para a Elaboração das Cartas SAL, no Ministério do Meio Ambiente, as cartas de sensibilidade ambiental ao óleo são utilizadas como ferramentas principalmente em planos de contingência, no planejamento de prioridades de proteção, estratégias de contenção e limpeza ou remoção e quantificação dos recursos necessários ao combate a derramamentos. Operações de combate a derramamentos de óleo, possibilitando a avaliação geral dos danos e facilitando a identificação dos locais sensíveis, rotas de acesso, áreas de sacrifício e quantificação ou localização de equipamentos de resposta. E por fim, o planejamento ambiental, na avaliação de recursos que possam estar em perigo, podendo ser um componente valioso de um estudo de impacto ambiental, auxiliando na definição de locais de instalação de empreendimentos para a indústria de petróleo. De modo mais específico, reforça os instrumentos políticos e administrativos de ordenamento territorial. Para que esse processo seja efetivo, as cartas são elaboradas de maneira a orientar os esforços que serão aplicados, através da identificação e mapeamento das localizações de áreas e recursos sensíveis, antes que ocorra um acidente. Este mapeamento consiste na identificação e classificação de acordo com o grau de sensibilidade dos ecossistemas costeiros, marinhos, dos seus recursos biológicos, das atividades socioeconômicas que ocupam estes espaços e faz uso dos insumos disponíveis nas áreas representadas. Dessa maneira, foram estabelecidos 4 grupos de informações principais que devem compor as cartas SAL, sendo elas a sensibilidade ambiental do litoral ao óleo, que deve caracterizar a sensibilidade dos ecossistemas costeiros e marinhos de acordo com as características geológicas e geomorfológicas e a persistência do óleo nesses habitats, classificando os ambientes em uma escala, chamada de ISL, que vai de 1 a 10, de forma que quanto maior o índice, maior a sensibilidade. Recursos biológicos sensíveis ao óleo existentes na área da carta, que deve conter as informações do meio biótico, expondo o inventário de espécies presentes e suas respectivas sensibilidades ao óleo. Atividades socioeconômicas que podem ser prejudicadas por derramamentos de óleo ou afetadas pelas ações respostas. E, por fim, informações pertinentes da implementação de ações respostas aos derramamentos, como, por exemplo, estradas de acesso à costa, aeroportos, rampas para barcos, padrões de circulação oceânica e costeira, entre outros. Assim, as prioridades de proteção podem ser estabelecidas e as estratégias de contenção, limpeza e remoção delineadas antecipadamente. Portanto, as cartas SAL têm como finalidade principal a proteção da vida humana e a redução das consequências ambientais sobre a biota e a geodiversidade local, tornando assim mais eficientes o planejamento e as respostas a derramamentos de óleo.